pessoal, partindo para o segundo grupo, o grupo dos cerídeos, nós acabamos de ver os glicerídeos e agora vamos estudar as ceras. Existem as ceras vegetais e as ceras animais. As ceras vegetais, elas são encontradas na superfície das folhas, principalmente. Não sei se vocês já chegaram a tocar na superfície foliar de algumas espécies, principalmente espécies de semiárido, espécies onde existe pouca água no ambiente, elas possuem essas ceras que quando você toca, você sente um aspecto como se fosse uma espuma, uma camada de uma espuminha ali. Essa espuminha são as ceras que impermeabilizam a folha daquela planta. No intuito de quê? De evitar, olha a função aqui, evitar a transpiração, a perda de água. As plantas, elas transpiram pelas folhas. Se as ceras estiverem ali presentes, elas formam uma barreira impedindo essa saída de água. E aí isso é um mecanismo de adaptação a ambientes com pouca água. Então ela tende a reter, as plantas tendem a reter água dessa maneira. Então é fundamental a presença dessas ceras aí. Já as ceras animais, elas estão presentes revestindo o corpo das abelhas, as abelhas produzem essas ceras, e no momento em que elas vão construir a colmeia, essas ceras vão fazer parte da estrutura dessa colmeia, vão compor a estrutura dessa colmeia. Com relação, gente, à composição, eu chamo bastante atenção aqui. Existe a presença de um álcool. Esse álcool, ao contrário dos glicerídeos que a gente viu, não é um glicerol. Coloquei aqui, ó, exceto o glicerol, certo? São álcoois maiores, com cadeias mais alongadas, e o glicerol é um álcool pequeno, com 3 carbonos apenas. Então, isso é uma diferença, ficar atento nesse detalhe. E nós temos aí esses álcools longos, vamos dizer assim, ligados a ácidos graxos. Observem que os ácidos graxos sempre são elementos constituintes que estão ali sempre presentes quando se trata dos grupos dos lipídios. Então vai ter sempre ácido graxo, ok? Partindo e avançando para o próximo grupo, o grupo dos esteroides, né? E aí a gente tem o colesterol e os hormônios sexuais como exemplos. O colesterol, pessoal, e aí a gente quebra esse paradigma, como eu disse, dele só a gente imaginar que ele só traz malefícios de forma alguma. Olha só aqui, ó. Ele está presente nas membranas das nossas células, no caso das células animais, de uma forma geral, circulando no sangue e também no fígado, onde ele é produzido. A gente encontra bastante colesterol. Observem que aqui eu coloquei somente animais. Não existe, atenção aí, gente, não existe colesterol em planta. Existe o ergosterol, que é o primo lá do colesterol, beleza? Então não esquece isso. Colesterol, origem animal, certo? E os hormônios sexuais é outro exemplo, como eu falei, presente nas gônadas sexuais dos animais. No caso do ser humano, por exemplo, o hormônio masculino produzido nos testículos, que é a gônada sexual, e o feminino nos ovários. E também circulando no sangue dos animais de uma forma geral, incluindo o ser humano, logicamente. Ok? Então vejam que é tudo de origem animal. Inclusive, pessoal, um fato interessante que existia há um tempo atrás, quando você pegava um óleo de girassol na cozinha lá da casa de vocês, no rótulo, muitas vezes as empresas colocavam lá 0% de colesterol, como se fosse algo atrativo, era uma estratégia de marketing. Desde que a gente sabe, ou então quem não sabia está sabendo agora, que logicamente que não vai ter colesterol. Aquilo ali é óleo de girassol. Girassol é planta, planta não tem colesterol. Mas criou-se na mente das pessoas que aquele óleo de cozinha, a gente ali tinha a presença do colesterol. Não, ali é óleo de planta, óleo vegetal, então não vai ter colesterol. Atenção nesse quesito aí. Com relação à função, no caso a função do colesterol, olha para cá, gente. Ele vai compor, ele tem uma função estrutural, vai compor a estrutura das membranas das nossas células. Então, olha a importância do colesterol, né? Então, ele não só traz malefícios. Se for consumido na dieta alimentar
de forma excessiva, aí tudo bem, ele vai causar um probleminha que a gente chama de ateroesclerose, que vai entupir as veias, as artérias, e aí tudo bem, é outro problema. Mas ele é importante que se tenha na nossa dieta. E ele também vai participar da síntese e da produção de hormônios, dos próprios hormônios sexuais. Né? Qual a função dos hormônios sexuais? Reprodução e caracteres sexuais. Então, nossas características, no caso o homem masculina, a gente atribui a presença desses hormônios masculinos, que no caso é a testosterona. E as características das mulheres, e no caso dos animais, as fêmeas, atribuir aos hormônios femininos, certo? Então não existe hormônio sexual sem a presença, inclusive, de quem? Do colesterol. Se não tiver colesterol, não vai ter hormônio sexual. O hormônio sexual ele é produzido a partir de uma transformação do colesterol, certo? Então fixar bem isso. Com relação, gente, à composição, há uma grande diferença aqui, eles gostam muito de colocar na prova. E eu vou ressaltar isso mais na frente. Há a presença de uma estrutura aqui complexa de 4 anéis de cadeia carbônica, certo? 4 anéis carbônicos unidos um no outro, ligados a diferentes cadeias carbônicas, ou então a hidroxilas, que é aquele grupo OH lá que a gente vê na química, ou então ligados a átomos de oxigênio, certo? Mas o que eu quero é que você nem memorize isso aqui. O que eu quero é que você se familiarize e saiba que bater o olho lá na questão, tiver 4 anéis carbônicos unidos, que eu vou colocar para vocês, de imediato você já sabe que é esteroide, que pode ser um colesterol, como pode ser um hormônio sexual. Quando eu falar hormônio sexual, não esquece, gente. Estrógeno, progesterona, testosterona. São os exemplos que nós temos. Então eu agora vou passar para vocês a estrutura do colesterol, a presença dos 4 anéis que a gente acabou de falar. Esses 4 anéis unidos aqui, eles vão estar presentes na estrutura, sempre dos esteroides. Você bater o olho na prova, tiver essa estrutura molecular com esses 4 anéis ligados a uma determinada cadeia carbônica ou a um grupo metila, como está aqui, ou a hidroxila, ou vai ser colesterol ou vai ser hormônio sexual, mas de uma coisa certa, será um exemplo de esteroide, certo? Então a gente tem que fixar só essa questão da presença dos anéis, que é algo característico. Partindo para cá, gente, a gente quebra também um conhecimento aí popular e é importante a gente entender isso, porque pode cair em prova. LDL e HDL não são, gente, tipos de colesterol, certo? HDL e LDL são proteínas que transportam colesterol. Então, elas são proteínas que estão associadas a lipídios e que nesse lipídio tem colesterol ali presente. Então, na verdade, quando você tem proteína com lipídio, você tem lipoproteína. Por isso que elas começam com L aqui, é porque a sigla está no inglês. Então, é lipoprotein, né? Lipoproteína. Meu inglês não é bom não, mas é mais ou menos isso. Então, o LDL, lipoproteína, de densidade, D de densidade, em inglês também, density. Low, baixa, significa baixa em inglês. O L é de low, baixa densidade, certo? O LDL, ele transporta o colesterol, gente, que é produzido no fígado da gente, e fica circulando e jogando esse colesterol para as nossas células de todo o corpo, e aí eles vão compor a estrutura da membrana celular dessas nossas células. Então, olha como a função dele é importante. Quando há um excesso por conta de uma dieta desregulada, principalmente de origem animal, desse LDL, quando há um excesso, ele se oxida, essa lipoproteína, e libera esse colesterol nas paredes das nossas artérias. E aí ocorre o entupimento, a obstrução dessas paredes. Processo que a gente denomina, chama de ateroesclerose. São os depósitos de colesterol provenientes principalmente do LDL na parede das artérias. Tá beleza, pessoal? Vamos lá. E aí, por causar ateroesclerose, esse LDL nós chamamos de
lipoproteína ruim, que normalmente a gente costuma chamar de colesterol ruim. Ah, quanto deu minha taxa de colesterol ruim? Na verdade, é o colesterol do LDL. LDL não é colesterol, LDL é uma lipoproteína, lipo de lipídios ligada a uma proteína, certo? Já o HDL é o que o pessoal chama de colesterol bom. Na verdade, o certo seria dizer é uma lipoproteína que tem o colesterol bom. Por quê? Porque esse excesso de colesterol preso, impregnado na parede das artérias, que veio do LDL, esse HDL vai lá, remove, joga para o fígado e lá no fígado esse colesterol é eliminado junto com a bile nas fezes e com os sais biliares. Então veja que o HDL ele faz essa limpeza, ele sai tirando o excesso. É por isso que ele é chamado como bom. Então fixar bem isso. E a rota é essa, do sangue para o fígado e do fígado é eliminado na bile junto com as fezes. E ele não é de baixa densidade, ele é de alta densidade. L de lipoproteína, D de density e height de alta. Lipoproteína de alta densidade, certo? No caso, a sigla aí em inglês. Então, é basicamente isso. A gente vai partir agora, gente, para, no próximo tópico, os outros dois grupos, no caso, os fosfolipídios e os carotenoides. Então, avançando, pessoal, para os fosfolipídios. São os lipídios de membrana. Onde nós encontramos? Em todas as membranas plasmáticas, no caso celulares, de todas as células de todos os seres vivos, certo? E qual a função? Ora, compor a estrutura dessas membranas. Tem função estrutural, esses fosfolipídios. Com relação à composição, eu gostaria de chamar a atenção. São constituídos de um grupo fosfato ligado quimicamente a ácidos graxos, principalmente a duas cadeias de ácidos graxos. Lembra dos ácidos graxos que apareceu nos outros grupos também. E aí, como é que seria essa molécula? Imagina essa molécula toda sendo de fosfolipídio. Ela é dividida em uma região que nós chamamos de cabeça, a região chamada de cabeça. Essa região também é chamada região polar ou hidrofílica, porque é a região que tem afinidade com a água. Hidroágua, fílica, afinidade, certo? E é nessa região que existe o grupo fosfato. Quem seria esse grupo fosfato, pessoal? Atenção aqui. Na região da cabeça, você tem o grupo fosfato, que é o P de fósforo, né? Vocês aprenderam em química, ligado a 4 átomos de oxigênio. Então, quando você bater o olho na estrutura molecular, viu o P, o fósforo ligado ao oxigênio, ali é o fosfato. E se logo abaixo dele você tem uma molécula de glicerol, lembra daquele glicerol com 3 átomos de carbono? Lembram que a gente viu lá nos glicerídeos? E 2 cadeias de ácidos graxos, aí nós temos todo completo a molécula de fosfolipídio. Fosfato na região da cabeça, região polar, e toda essa parte aqui que nós chamamos de cauda está as 2 cadeias de ácidos graxos. Essa região da cauda, ela não é hidrofílica, ela não tem afinidade com água. Hidroágua, fóbica, fobia, fobia de água, não tem afinidade. Então é uma região apolar, certo, pessoal? Então tudo isso é a molécula. Cabeça, repito, e cauda contendo ácidos graxos. Onde é que está presente os ácidos graxos nos fosfolipídios? Na região da cauda. Onde é que está presente o fosfato? Na região da cabeça. E aí, olha para cá, pessoal. Imagina que eu tirei um pedacinho de uma membrana plasmática de uma célula. Coloquei esse pedaço aqui, eles vão se apresentar dessa forma. As regiões da cauda, elas fogem de água, da água aqui que esteja presente e a água desse lado aqui. Então, eles ficam na parte mais interna da membrana e a cabeça, que é a região polar, que tem afinidade com água hidrofílica, fica para fora. Caudas para dentro, as regiões hidrofóbicas, né? E hidrofílicas e
perdão, e a cabeça polar para fora, certo? Formando uma bicamada lipídica. Isso vai ser visto melhor mais na frente. E aí a gente tem os fosfolipídios como sendo encerrado esse assunto. Partindo agora para o último grupo, que é o grupo dos carotenoides. E aí a gente finaliza lipídios. Então, os carotenoides, eles são exemplificados pelos pigmentos vegetais. Pigmentos vegetais de que forma, Afonso? Os pigmentos amarelados, alaranjados, avermelhados. Então, esses pigmentos estão, por exemplo, na cenoura, como a gente vai ver, que é um dos mais conhecidos, o beta-caroteno, que dá aquela coloração alaranjada na cenoura. Então, vegetais que são avermelhados, que são amarelados, eles apresentam geralmente carotenoides. E esses carotenoides, pessoal, é um grupo de lipídio que fala-se pouco neles, mas eles têm uma importância. A gente vai ver agora. Por exemplo, se encontram nas células vegetais e a fotossíntese, a gente sabe que o principal pigmento da fotossíntese é a clorofila. Mas a fotossíntese também nesses vegetais, ela requer a participação de outros pigmentos, como os carotenoides. Então, eles participam como protagonistas na fotossíntese. Isso é um dado importante. E, além disso, da fotossíntese, uma outra função, porque a fotossíntese é uma função que eles desempenham para as plantas. Mas em relação, por exemplo, ao ser humano, o ser humano, ele ao se alimentar da cenoura, ele está adquirindo caroteno ou beta-caroteno, tanto faz. Esse caroteno aí, gente, nada mais é do que uma substância, um pigmento, perdão, que vai, olha só, dar origem à vitamina A, que por sua vez a vitamina A vai ser precursora, ela vai formar uma substância chamada retinal. E essa substância chamada retinal, olha o nome aí, lembra retina, a retina justamente dos olhos. E sem essa substância, a retina dos nossos olhos não tem sensibilidade à luz. Então, resumindo, pigmentos carotenoides feito caroteno, lá da cenoura, né? Ele vai promover a produção de vitamina A, que é importante para substâncias como o retinal, que vai nos dar sensibilidade à luz, nos permite enxergar. Então, resumindo, Afonso, você quer dizer que o caroteno, que é um tipo de carotenoide, presente lá na cenoura, se eu comer cenoura, isso é um sinal de que é positivo para a visão? Exatamente. Porque a cenoura, repito, ela tem caroteno, o caroteno ajuda a produzir vitamina A e a vitamina A é boa para a visão da gente, certo? Então, são, na verdade, funções aí que a gente precisa destacar. E por fim, pessoal, seguindo o nosso roteiro, composição, são formados por longas e variadas cadeias carbônicas. Isso aqui nem se preocupem que não cai. É mais fácil cair a questão da cenoura na prova lá é, que vocês vão fazer. E aí, gente, a gente finaliza aqui lipídios e as próximas aulas vocês entrem no canal, se inscrevam para que a gente possa caminhar junto nessa jornada que está se iniciando, ok? Um abraço a todos.